cantamos e clamando a Ti, Senhor, que nos dê, Senhor, de comer. Acreditamos, Senhor, que a Tua palavra é alimento aos nossos corações e pedimos que o Senhor fale por meio da vida do Dani, por meio, Senhor, do que ele vai pregar, que as palavras ali, Senhor, ditas sejam ditas por Ti. Clamamos a Ti, Senhor, que hoje seja um dia especial de comunhão contigo, comunhão em família, onde aprendemos, Senhor, mais de Ti, onde chegamos mais perto da face de Jesus Cristo. Para que quando as pessoas olhem para nós, elas enxerguem a Jesus Cristo e não somente a pessoas falhas, assim como nós somos, mas que a gente esteja sempre disposto, Senhor, a querer Te revelar, a Te revelar, Senhor, pelas ações que o Senhor faz nas nossas vidas. Que isso seja compartilhado diariamente. Em nome de Cristo Jesus, oramos. Amém. Amém. Podemos sentar. Amém. Boa noite, gente. Boa noite, Du. Beleza? Muito bom estar aqui com vocês de novo, né? A gente quer continuar compartilhando o que a gente vem fazendo, já tem 2 meses hoje, né? Hoje completa 2 meses que a gente está estudando o livro de Tiago. Se você veio pouco, assim, nossa, só vim uma vez, assim, é porque você veio pouco mesmo, né? Porque a gente tem lá no YouTube, subi tudo hoje, 7 palavras de Tiago, de hoje 8, né? Tem sido um tempo muito rico para a gente, assim, um tempo de muito crescimento pessoal, muito crescimento como família e muitos desafios, né? Se você tentou responder hoje as perguntas que o Rafa fez, você viu que o negócio já ficou complicado para poder conversar de fé. Se eu tenho fé, se nós temos fé, e o que a fé, a nossa fé difere a nossa vida dos outros, né? Então é exatamente sobre isso que a gente quer conversar hoje. Obviamente, com base no texto bíblico, a gente está falando em Tiago, a gente veio seguindo, hoje a gente termina o capítulo 2. Então você vê que ainda tem mais 3 capítulos de desafios aí para a gente, grandes desafios. Só o risco assim de você falar coisas que a gente não falou hoje aqui, né? Não, acho que de primeira vez. Só vocês mesmo, né? Depois de 9 anos aqui, né? Padrinhos meus de casamento, gente. Então vocês respeitem, né? Gabi. Quem? O Jorjão, primeira vez? Não, primeira vez este ano, né? Não, falando aqui na toca, né? Então a gente quer agradecer mesmo. Então vamos lá, abrir a Bíblia aí em Tiago capítulo 2. A Flavinha separou ali o texto. Só para a gente entender bem. A gente veio conversando desde o capítulo 1 e várias coisas práticas a gente já aprendeu nesse texto. Uma das coisas que a gente aprendeu aqui é que ele não é tão simples quanto parece, né? Apesar daquele dia eu ter brincado, né? Que a gente estava lá em casa estudando, né? Carol falou assim, para que estudar Tiago? Tiago é tão fácil. Eu falei, nossa, gente. Então assim, ou a gente que é muito ignorante, ou o texto que é muito fácil, ou a Carol que é um gênio e tipo, está escondido esse tesouro. Então assim, precisa deixar lapidar mais, né? Então a gente quer continuar aqui com esse texto e pedindo a Deus essa orientação. Por isso eu queria orar antes mesmo de ler esse texto para ter essa graça de Deus mesmo, de entender por completo, né, todas as partes desse texto. Então vamos orar. Pai, perdoa as nossas falhas, né? A gente quer, em primeiro lugar, te pedir perdão, porque todas as vezes que a gente se reúne como família, nós sabemos que nós poderíamos estar melhor, nós poderíamos estar mais completos, nós poderíamos ter errado menos, a gente poderia estar um pouco mais cheio do Senhor, e por muitas vezes nós escolhemos não estar. Mas agora, na hora em que abrimos o Teu livro, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito nos ajude mais uma vez, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, nosso entendimento, para que a gente saia daqui realmente edificados pelo Senhor, pela Tua Palavra.
que não sejamos apenas nós aqui, ou fruto da nossa reflexão pessoal, mas que seja algo do Senhor para as nossas vidas. Já que nós estamos aqui, que possamos ser edificados pela Tua Palavra em nome de Jesus. Amém. Então tá, Tiago capítulo 2, versículo 14 até o 26. Quem está acompanhando sabe que a gente não está fidelizando uma versão bíblica só pela dificuldade do texto. De vez em quando a gente lê a revista atualizada, de vez em quando só a revista, e hoje a gente vai ler a NVI. Então, acho que a maioria aqui usa a NVI. Então, vamos lá. Tiago capítulo 2, versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim, como o corpo sem espírito é morto, também a fé sem obras é morta. Amém. Só até aí. Bom, alguns versículos daqui, se eles forem destacados, a gente vai ter grande confusão na nossa cabeça. Por isso a gente precisa recapitular pelo menos o que o Berna trabalhou na semana passada. Se você gostaria de ver, volta a falar, tem lá na nossa página, tem em todos os lugares. E tentar entender que quando o Tiago está colocando esses aspectos de fé e obra, ele está fazendo dentro de um contexto que já foi trabalhado aqui por ele, quando ele falou assim que nós não devemos fazer acepção, diferenciação de pessoas. A gente não pode acolher melhor um porque tem mais e outro porque tem menos. Pelo contrário, que a gente tem que tratar todo mundo com justiça. E ele está falando isso num ambiente de julgamento. No final da palavra do Bernard, a gente viu isso no versículo 13, que está falando muito a respeito do julgamento final. Então, nesse meio termo, onde nós devemos tratar as pessoas bem, que sejam quaisquer as pessoas, Tiago ele entra nesse assunto da fé e das obras. E para a gente entender melhor, pelo menos tentar aqui esse grande desafio, a gente precisa pelo menos construir uma plataforma sadia, sustentável, para a gente não elaborar pensamentos que não estão sendo ditos aqui por Tiago. Então, num texto delicado como esse, a melhor coisa a se fazer é colocar em prática alguns fundamentos, colocar o seu óculos aí teológico, sei lá, de fundamento, e ir para o texto já preparado com o que você já entendeu do resto da Bíblia. Qualquer pessoa já ouviu falar que não se faz teologia com um versículo da Bíblia. Então, todos os textos da Bíblia são lidos atrás da plataforma da Bíblia toda. Então, nós viemos por esse texto com a plataforma de teologia que a gente adquiriu com esse tema. Então, qual que é a principal crise de Tiago aqui? A coisa mais difícil de entender é porque temas que por Paulo, por exemplo, são separados. Quando Paulo fala de fé, ele fala de fé. Quando Paulo fala de obras, ele fala de obras. Quando Paulo fala de justificação, ele fala de justificação. Tiago coloca tudo junto, fé, obras e justificação. Então isso já dá assim um certo embaralhamento aqui na nossa cabeça. Então a gente tem que entender, em primeiro lugar, na nossa plataforma, que nós somos salvos pela graça. Ainda mais agora que a gente está comemorando 500 anos da reforma, né? É bom a gente recapitular alguns pontos que
que a reforma trouxe para a gente. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a salvação em Cristo Jesus é uma ação primária que nasce no coração de Deus. Essa salvação nasce no coração de Deus e todos nós que somos salvos somos pessoas que receberam de Deus todas essas coisas. Deus é o agente primário. É Ele quem realiza o que acontece no nosso coração. Então, quando a gente fala de graça, a gente não está falando outra coisa senão alguma coisa que aconteceu no coração de Deus e foi parar no nosso coração. E aí, quando Deus fala de fé, Ele vai falar que a fé, o Tiago fala de fé, é o resultado do que vem da graça. Muitas pessoas falam assim, como que nós somos salvos? Nós somos salvos pela fé. Não há um versículo que diz que nós somos salvos pela fé. É um entendimento, às vezes, que passa por nós, mas não é bíblico. Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, que vem aí depois a fé. Então a primeira coisa que acontece no nosso coração é fruto da graça, que desperta em nós a fé. Então não é o contrário. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus e não de obras para que ninguém se glorie. Então só quis dizer. E agora? Então se não é de obras para que ninguém se glorie, como que a gente encaixa esse texto? Mas outro texto diz, 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele o amou primeiro. Então por que é importante a gente entender isso? Para a gente não confundir quando nós estamos falando de graça, no sentido de redenção, salvação e fé, no aspecto que o Tiago está dizendo aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos tirou do império das trevas. Então a gente está falando de um ambiente onde nós estávamos, que é um ambiente de inferno mesmo. Ele nos retirou e Ele nos transportou. Então você vê que o agente da ação é Deus, porque Ele nos tirou, e Ele nos tirou e ainda nos levou a um outro lugar. Então Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do Filho amado. Então está tudo certo. Nós cremos nisso. Nós cremos que Deus nos salvou a partir de Jesus e a realização dessa obra é fruto do Espírito no nosso coração, e a fé acontece a partir desse despertamento. Agora, porque fui salvo, tenho fé naquilo que Deus resgatou no meu coração. Beleza, muito tranquilo até aqui, né? Mas isso é uma diferenciação para nós. Por exemplo, o que nos difere? Que foi uma das perguntas assim. O que difere a nossa fé das outras fés, assim? O que mais é diferente no que nós cremos? Uma das maiores diferenças que eu acredito no que nós cremos é que enquanto a religião propõe um caminho de busca a Deus, o Evangelho propõe um caminho de encontro. Todas as religiões vão falar, façam alguma coisa que vocês vão buscar a Deus. Então busquem a Deus. Busquem a Deus, vão até Deus. O que nós cremos, no que nós cremos no Evangelho é o contrário. É o Deus que vai ao encontro do ser humano. Então, quando Jesus vai trabalhar esses aspectos, nas 3 parábolas de Lucas capítulo 15, ele fala que a ovelha era perdida, que a dracma, que a moeda era perdida e que o filho era perdido. E quem os encontrou, no caso, foi o pastor, a mulher e o pai. Então, no aspecto do Evangelho, nós fomos encontrados. Então é totalmente o contrário. A nossa não é uma busca nossa por Deus, é uma busca de Deus pela humanidade. Então isso já difere a religião do cristianismo. Nós somos agentes, nós somos pessoas atingidas pelo agente da missão, que é primeiramente Deus. Tudo certo, muito fácil. E quando Paulo vai escrever sobre isso, ele fala que Jesus deixou um lugar de glória, assumindo uma forma de servo, né, Filipenses capítulo 2, e vindo em figura humana, se humilhou. Então quem veio foi Deus que veio, não somos nós que fomos. Tá bom? Simples. E aí quando Paulo vai começar a trabalhar melhor isso, a gente vai perceber realmente as diferenças da religião com o cristianismo. Por exemplo, essa talvez seja uma das maiores crises do tempo da Reforma. Quando Lutero começa a trabalhar as suas 95 teses, lá que foram resumidas em 5 solas, né? Sola de sapato, né? Mas somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a Deus seja dada glória.
quando Lutero começa a trabalhar esses aspectos, ele começa a trabalhar justamente porque havia uma cultura da época muito impregnada de uma busca até da missão. Por exemplo, tem uma frase muito conhecida romana, cai no cofre, no gasofilatório. Então, fala assim, o que tem a ver? Então, se eu colocar uma moeda, ou seja, qualquer outra coisa, ou uma oração, ou dezenas de orações, ou dezenas de penitência, ou subir tantos degraus, alguma coisa acontece. Nós não cremos assim. Nós queremos que nós podemos colocar a moeda não para receber, e sim porque já recebemos. E aí Lutero ele vai falar assim, há 95 teses, que todo mundo acha que é, pode ficar tranquilo, trabalho de faculdade, né? Mas são frases, 95 frases, que quando foram enxugadas, peneiradas, deram em 5. Que são extremamente confrontadoras com essa realidade, da nossa busca por Deus. Dizendo, não, é Deus que vem nos buscar. E ele diz, não, é somente pela fé. Então, se é somente pela fé, não depende de mim. É somente pela graça, não depende de mim. É somente Cristo, não há outro mediador. Não depende de mim. Há somente as Escrituras, ou seja, não há pessoa humana que possa falar coisa que esteja em pé de igualdade com o que já foi revelado. E é somente a Deus seja dado glória. Ou seja, não dê glória para ninguém. E quando Lutero vai trabalhar isso, Lutero se depara com o texto de Tiago. E o texto de Tiago começa a ser assim, uma ameaça para muitas pessoas. Há uma comissão de homens, na época as mulheres não faziam parte dessas comissões, que tentaram tirar Tiago da Bíblia. Porque se você lê, por exemplo, o versículo 24, que o homem não é justificado só pela fé, você já tem que rabisca, rasga, deixa molhar, faz alguma coisa, porque não dá para entender. Mas contemplando um todo, fica difícil, mas dá para levar. Mas quando você está vivendo num ambiente onde as pessoas estão falando que a obra justifica, e você se encontra com um texto desse, você tem que falar, não, esse texto não é inspirado, não é bíblico. Então eles tentavam fazer de tudo para tirar esse texto. Outras pessoas tentaram fazer isso também, porque quando você lê Romanos, pelo menos o capítulo 4 e o capítulo 5, vai parecer que Paulo está escrevendo uma resposta para Tiago. Ele usa o mesmo texto bíblico que Tiago cita de Gênesis, só que extremamente, é realmente o oposto. Então parece que Paulo viu e falou assim, não, nessa área aqui, então como eu vou fazer o que ele está fazendo? E não pegou bem, eu vou tentar dar uma explicada. Por quê? É o fundamental de Tiago. Quando você vai comparar Paulo com Tiago, você já vai ter problemas. Porque Paulo é um doutor, é alguém que escreveu teologia. E Tiago é um homem que escreveu uma carta inteligente, sabe também. Quando você pega Paulo, está claro que Paulo aprendeu a escrever cartas de teologia, dogmáticas, que tem tema, ponto, introdução, fala de pessoas, tem sentido, termina, manda oração, manda beijo para as pessoas, é uma beleza. Mas quando você vê Tiago, fica claro que a vertente de Tiago é outra. Então, enquanto que Paulo aprendia com Gamaliel, um mestre talvez dos maiores do seu tempo, Tiago aprendia com Jesus. Não tem doutrina. Nunca falou de batismo, por exemplo. Jesus fala assim, vinde a mim os pequeninos, porque são deles o reino dos céus. Os que foram predestinados, os que foram batizados, morreram antes de pecar? É ou não é? Até hoje, ninguém sabe que morre, a pessoa vai para o inferno. Não, vai para o céu, porque as crianças, elas são do reino. Mas você fala assim, mas e se elas nasceram na condição de pecado? Porque Paulo fala que não há um justo, não há um sequer. E se o pecado é uma condição? Então isso assim, não é simples. Mas para Jesus vinde a mim, está tudo certo. E se você ler só Jesus, você entra em Cristo. Não tem jeito, você entra em Cristo. Porque Jesus não segue muito esses modelos. E Paulo está bebendo da fonte de Jesus, não escrita, mas pessoal. Por exemplo, Jesus vai contar uma história e ele diz assim, que havia um homem, o Lázaro, e o rico porque era rico e gastou todo o seu dinheiro, tratava mal as pessoas, foi para o inferno. E o Lázaro, porque sofreu muito,
foi para o céu. Então é mérito? Então quem sofre muito vai para o céu. Então não precisa de Jesus? Jesus não ficou falando assim, não, precisa. Ele, na verdade, ele fez escola dominical, eu não precisei falar. Então assim, ele não trabalha esses aspectos. Jesus, ele é, nesse aspecto teológico, ele assim, ele dá complicado. Ele não facilita tanto. Por exemplo, para Jesus, quem é que vai para o céu? O pessoal perguntou para ele, falou assim, vinde benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nus e me vestiste, estava preso e me visitaste. Aí os discípulos perguntam, quando é que estava nu? Tipo assim, quando fizesses um desse pequenino. Então é mérito? Então se tiver alguém com fome não dá de comer, garantiu? Aí Jesus fala assim, e quem vai para o inferno? Fala assim, tive com fome, vocês não me deram. Então, lascou. Porque quantas vezes alguém estava com fome e nós não demos? Complica. Então, assim, por isso que parece que Paulo está, na verdade, sistematizando o que é importante. A gente tem uma teologia concisa. Mas o Tiago, ele aprendeu foi com Jesus. Então é claro, quando você lê Tiago, que Tiago não está preocupado em fazer um livro de teologia, um livro conciso, onde você vai pegar aquilo, fazer livros e livros acima dele. O Tiago está dizendo mais ou menos assim, gente, o negócio é o seguinte, quem tem fé tem que ter obras. Porque se você não tiver obras, você não tem fé. Entendeu? Aí ele vai falar da justificação. Ele fala assim, e se você tiver obras, vai ter fé, e a tua fé te justifica. Só que Tiago não está dizendo da justificação, da redenção. Tiago está dizendo da justificação de justificativa. Ou seja, as obras que eu realizo justificam a fé que eu tenho. O que eu faço dá sentido ao que eu creio. Tiago não está dizendo, se eu faço, eu obtenho. Ele está dizendo, porque eu obtive, agora eu faço o que faço. E o que eu faço justifica o que recebi. Entendeu? Então ele não está assim, preocupado com a teologia, ele não queria que tirasse o livro dele do cano, porque ele nem escreveu para entrar. Ninguém escreveu o livro falando assim, nossa, esse aqui vai ficar lacrado, esse nem Jesus tira. Então ninguém tem essa preocupação. Essas cartas foram enviadas para pessoas. Agora pergunto-me, por que essa carta foi enviada para pessoas? Há 2000 anos atrás, chega a primeira carta, talvez escrita do Novo Testamento. Por quê? Porque certamente já havia naquele tempo pessoas, frutos dessa teologia, de que apenas ter fé é o suficiente. Que o que acontece com os outros não é problema meu. E Tiago vai escrever para esses homens, para essas mulheres, dizendo assim, não é assim. A sua fé, ela é as suas obras. E o quanto você tem de obras, você tem de fé. Se você é uma pessoa que tem poucas obras, é porque você tem pouca fé. E aí agora a gente já tem um fundamento para trabalhar os textos. Então nós somos salvos pela graça. A fé é a realidade de que isso me alcançou. Então a fé é o visível do invisível. O que aconteceu invisível, que é a graça, se transforma visível na medida em que nós nos relacionamos. A minha fé é a fé que tem a ver com as pessoas. Tanto que quando os discípulos foram conversar com Jesus, Jesus falou assim para eles, é até engraçado, por isso que a gente não pode dar muita atenção para Jesus, porque confunde muito a nossa cabeça. Melhor ficar só com Paulo mesmo. Jesus fala assim, gente, brincadeira, né? Se alguém vier com você e pecar 7 vezes no mesmo dia, com a mesma coisa, perdoa 7. Assim, ele não falou 7 vezes na mesma semana, 7 vezes no mesmo dia. E todas as vezes a pessoa vir arrependida. Pior do que a pessoa pecar 7 vezes com você, ela se arrepender a 7. Como que você lida com isso? Na segunda vez, terceira, você já começa a achar, tem um tonto aqui, ou eu, ou a pessoa. 7ª vez, Jesus falou que perdoa. Aí os discípulos falam o que para Jesus? Vocês lembram desse texto? Aumenta-nos a fé. O que fé tem a ver com isso? Teoricamente nada. Mas para Jesus tem tudo a ver. Porque quando nós não conseguimos perdoar um irmão 7 vezes, é porque a nossa fé é pequena.
A gente leva para os não, é o velho homem, a gente dá uns... É que eu sou muito rústico, é que eu preciso lapidar mais meu caráter. Não, é falta de fé, não é outra coisa, é falta de fé. Por que é falta de fé? Porque quantas vezes você é perdoado por dia? Por Deus, mais ou menos. Chuta aí, Jorjão, você que é mais santo que bicho. Você é o que peca menos. O Jó Tá bom, o Jó deve ser umas 20 vezes por dia. Estou indo por mim, eu sou umas 80, o Jó uns 20. 20. Se Deus tem fé para te perdoar 20 e você não tem fé para perdoar 7, é porque você tem pouca fé. Então quem tem muita fé é Deus. Deus tem fé e perdoa. Só assim, Deus precisa ter fé? Não, mas o jeito que se manifesta é a mesma forma que nós devemos nos manifestar. Então tá bom, já que ficou mais simples, a gente pode caminhar para o texto, dividir ele em 3 partes. A primeira parte que esse texto caminha é a pergunta que Tiago faz, né? De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Não. A fé não pode salvar ninguém, nenhuma pessoa. A graça salva, a fé não pode salvar ninguém. Mas se o irmão ou irmã tiver necessidade de roupas, alimento de cada dia e disser, vá em paz, já é estranho, né? O irmão tem falta de comida, tem fome e precisa se vestir. Você fala o que para ele? Vá em paz. Tudo que esse irmão tem é paz, né? Vá em paz, aqueça e se alimente. E aí você pode ver essa perspectiva de 2 formas. Falando sério mesmo, aqui não parece. Mas você pode ler, vá em paz, aqueça e se alimente e se satisfaça. Uma questão assim como uma profecia assim, vá em paz. Porque você não tem agora, mas a hora que você virar a esquina, Deus proverá. Deus te abençoe. E é o Deus te abençoe. É o Deus te abençoe, traduzido na nossa vida. E o outro já é um cara assim mais otimista. Vai em paz. Não é nem fé, é otimista mesmo. Não tem agora, mas vai dar certo. É aquele que te dá uma moral. Vai em paz, irmão. Como que eu vou em paz? Tiago fala assim, tem como um irmão desse dizer que tem fé? E aí ele finaliza esse texto dizendo assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, é morta. Não existe fé morta, porque não existe fé viva, né? Então, como que é uma fé viva? Você já viu uma fé viva? É uma fé morta? Não tem. Quem morre e vive é pessoa. O que o Tiago está tentando dizer é tão sério, a gente talvez não perceba. O Tiago está dizendo assim, as pessoas que têm fé, mas não traduzem isso em obras, parecem que estão vivas, acham que estão vivas, conversam como se estivessem, mas ainda estão mortas. Trocar de roupa, trocar de lugar, trocar os ambientes que frequentam, mas ainda estão mortas, porque a fé não traduziu nada além disso. E aí Tiago, ele vai dizer assim, intrinsecamente, para que serve? O que adianta? Para que serve uma fé que não soluciona problemas? Para que serve uma fé que não se responsabiliza? De que adianta uma fé que só lida com Deus a partir dos benefícios, mas não lida com Deus a partir de responsabilidades? De que adianta uma fé que fica conversando com Deus para ver tudo que pode receber, se não tem uma fé de conversar com Deus a partir de tudo que já recebeu e quer trabalhar em benefício de Deus? Mas em benefício de Deus, como trabalha? Não, Deus nunca fica melhor, mas trabalhando em benefício do reino, por exemplo. Uma ilustração que eu gosto muito, o Paulo Júnior sempre dá ela, como é que nós oramos, né? A maioria das vezes a gente começa a orar, e a gente vai pedindo, né? Principalmente se você sabe que o teu dia está complicado. Você mostra a sua agenda para Deus como se Ele não tivesse a mínima noção dela. Você vai lembrando Deus, Deus, meio-dia, não esquece. Tem aquela reunião, marca cerrado lá, chega antes, arruma as caras, tira os demônios. A gente é meio assim, meu Deus. Vai arrumando o negócio, na hora que eu chegar o negócio estiver mais completo. Depois é 1 hora, eu tenho que buscar as crianças na escola, ali buscar. Então aí, tipo assim, ou não é? Aí assim, mês e meio, 1h30, tem que ir no médico, se der para as 3 pessoas que estiverem na minha frente faltar para adiantar. Então a gente vai trabalhando com Deus assim, e a gente vai encurralando Deus. Fala a verdade.
a gente vai dizendo assim para Deus, ó Deus, fique esperto, hoje o Senhor tem trabalho. É ou não é? Mas ao contrário, a gente poderia, um homem de muita fé poderia acordar, uma mulher de muita fé poderia acordar dizendo mais ou menos assim, ô Deus, eu sei que hoje o Senhor está cheio de trabalho, então me pergunta, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu sei que a agenda do Senhor está completa, eu queria aqui usar minha fé em benefício das coisas que o Senhor tem para realizar. Então, quando nós ficamos assim, trabalhando a fé, nossa fé como um desejo, por isso que a primeira pergunta é bacana, o que é fé? Parece que não é um desejo, a fé é quase assim, eu preciso de uma coisa e sei quem pode resolver. Então eu peço para ele. Então eu preciso de um emprego novo, eu não consigo mexer nos papéis, mas Deus consegue. Então eu uso minha fé para ver se Deus movimenta os papéis, para ver se eu sou escolhido. Eu não sei se fé é isso. Parece que não. Parece que fé é, Deus, estou muito afim de um emprego, mas se não der certo eu não me chatio. Eu vou continuar no caminho, isso aí não me abala. Eu vou para o próximo. Eu não consigo entender esse movimento de fé como um convencimento de que Deus pode fazer. Porque se Deus não fizer as coisas que a gente quer, a gente apela. Não sei se você apela. Mas tem uns caras que estão apelando com Deus, tipo assim, ó Deus, se o Senhor fizer comigo, não falto no culto. Assim, nossa, não falta no culto. Aí não dá certo, você vai pro nível 2 de convencimento de Deus para que Ele haja. Vou acordar cedo para orar. Você começa a acordar cedo, parece que Deus fala assim, nossa, esse cara é forte no discurso, ele acorda cedo, cara, para orar, aí você vai diminuindo o relógio, para ver se Deus se movimenta. Se Deus não se movimentar, você dá um checkmate dele, assim, vou fazer jejum, aí Deus não aguenta. Porque jejum é assim, é tipo assim, você para de comer, aí Deus fica, nossa, olha que fé o cara, nem come mais, só ora. Aí Deus vai lá, vamos supor que Deus resolve isso. Quanto tempo você gasta para agradecer, somando o tempo que você gastou para pedir? O homem de fé é aquele que agradece mais do que pediu. Nas campanhas que eu vejo de jejum, oração, montes, essas coisas, eu não vejo depois do milagre. É sempre para que o milagre seja alcançado. E isso está cada vez mais convencido. Vai convencendo Deus, vai traduzindo Deus. Fala assim, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é santo. E as músicas vão virando um convencimento de Deus. Eu falei brincando um dia lá, né, que eu fui pregar na igreja. Demorou um pouquinho mais do que 3 horas o louvor. Então, eu adoro o louvor demorado. Eu fiquei assim, nossa, que bênção, estou cheio de fé para falar para os irmãos aqui. Né? Aí, o pior é que demorou 3 horas para 3 músicas. Né? Então aí você imagina. Né? E a que mais demorou foi o Santo, Santo, Santo. Como que fala? Santo, Santo, Santo. Eu falei para os irmãos assim, com muito amor, olha. Vocês estão falando que Deus é santo, 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 para ver se ele vira ou que vocês creem mesmo? Porque nesse tanto de vez, é para tentar convencer ele. É para ver se no fim do culto Deus olha para os caras e fala assim, olha aí, gente. Eu sou mesmo. Esse povo está eles me convencendo. E depois de cantar santo, 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 entra em outro momento. Está virando jardão em todo lugar, que é o momento de pedir. Então, sem perceber, a gente está usando a nossa fé para prostituir Deus. Porque eu vou lá, vou dando incentivo para ele, vou mostrando que ele é bom, falo as coisas, ele vai ficando assim meio sem graça. E aí você pede uma coisa, ele fala, não tem como falar não. Você entendeu? É hilário, mas isso acontece. Fala sério quando você está precisando de uma coisa, você não fica mais santo. Fala aí, vou engravidar, para de pecar, paga as contas, assim, o negócio começa a funcionar, porque você tem essa ideia de que se você fizer a sua parte, Deus não aguenta e faz a dele. Eu não vejo a fé desse jeito, e o Tiago também não. É por isso que o Tiago vai falar assim, gente, se você não tem fé para se movimentar em função dos outros, a sua fé não tem sentido, ela é morta. É lógico que, como eu falei, não há fé morta. E ele vai para o segundo movimento, porém, família. E ele diz assim, mas alguém dirá, ele abre um diálogo com ele mesmo, né? Alguém dirá, você tem fé,
eu tenho obras. Então ele está praticamente traduzindo a ilustração anterior, né? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Crê que Deus, na outra versão, né? Crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. Então vamos entender isso aqui. Tiago vai abrir esse diálogo e dizer assim, alguém vem conversar com ele, lógico que isso é um diálogo imaginado. Você tem fé? Ele diz assim, tenho. Mostra-me a sua fé. Faz esse exercício. Chega para alguém que tem fé e fala assim, deixa eu ver. As coisas estão ficando tão celestiais, não naturais, que daqui a um dia você fala assim, mostra a tua fé. O cara fala assim, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Não estou vendo nada. Aqui, ó. O cara fala assim, tá aqui, ó. Mostra a fé. Ó, tá aqui, ó. Então, você está vendo? E Tiago fala assim, não. Onde está a sua fé? Ele fala assim, não, eu tenho um jeito de te mostrar a minha fé para você. Como? Eu mostro as minhas obras, que no fim da caminhada você percebe a minha fé. Ele mostra as obras que são fruto da fé. Percebam o que o Tiago está dizendo, para deixar a gente mais tranquilo. Ele não mostra as obras para que alguém tenha fé. Ele mostra as obras frutos da fé. Você tem fé? Me mostra as suas obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Eu já tenho a fé. E essa fé que tenho é traduzida na forma em que eu convivo. E o meu convívio, ele vai traduzindo os aspectos que são invisíveis. Então ninguém vê fé, ninguém vê amor, ninguém vê justiça. São coisas que Deus traduziu, pediu para que a gente traduzisse de uma forma mais clara. E Tiago diz assim, você crê que existe um só Deus? É a parte mais difícil do texto, que não parece, né? Mas você crê que existe só um Deus? Quando Tiago está dizendo isso, um só Deus, lembra lá da segunda vez que a gente conversou aqui, falando que Tiago estava escrevendo aquilo para judeus que se converteram, foram perseguidos lá em Atos capítulo 8 e foram viver dispersos na terra. Tá bom, quando ele fala existe um só Deus, Tiago está lembrando o povo judeu do que eles chamam de Shema, que é ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus. Ele está dizendo assim, não dá para perceber, mas para um judeu fica mais fácil. Como eu sou um, tô brincando. Ele fala assim, ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. E o único Deus, vocês continuam, olha que sério que o Tiago está dizendo, vocês continuam crendo que Ele é o único Deus? E eles dizem sim. Então vocês têm que fazer o que o único Deus fala. Porque quando Deus faz o Shema, ouve, ó Israel, nosso Deus é o único Deus, é o momento em que Ele traduz os 10 mandamentos. E que o Bernard falou na semana passada, vocês devem saber, que os 4 primeiros têm a ver com a nossa relação com Deus. E os 6 últimos, com a nossa relação com o próximo. O Tiago está dizendo assim, vocês continuam crendo no Deus de Israel. Se vocês continuam crendo, só existe essa fé se ela for traduzida nos nossos ambientes. Se vocês creem no Deus do Shema, vocês têm que prestar atenção no que esse Deus está ensinando. Porque sem perceber, você pode estar criando um Deus para você crer, que não é o Deus de Israel. E quando esse Deus fala, a gente às vezes não faz muita conta, mas eu faço essa conta, é estranho. Quando Deus fala, Deus poderia ter feito assim 10 mandamentos. Se Deus fosse a gente, você faria 10 mandamentos, os 10 que tem a ver com você e nenhum que tem a ver com os outros. Deus faz 10 mandamentos, 4 que tem a ver com o relacionamento com Ele e 6 que tem a ver com os outros. É muito interessante isso, né? Deus está mais preocupado com o nosso relacionamento entre nós do que com o nosso relacionamento com Ele. Aí você fala assim, não, mas isso é muito sério. É muito sério, porque o nosso relacionamento entre nós é o que difere o nosso relacionamento com Deus. Se a gente cumprir 4 mandamentos que tem a ver com Deus, nós estamos prontos para cumprir 6 entre nós. Então isso é muito sério. E o Tiago vai dizer assim, ouvem, lembrem, porque se vocês não lembrarem, o problema de vocês não é a crença, porque os demônios também creem. O fato não é o que a gente crê,
Porque crer, nós temos a mesma crença que o inferno inteiro. Então, entre nós e o demônio, não há diferença de crença. Se você chegar no demônio e perguntar, você crê em Jesus? Você fala assim, claro. Claro que eu creio. A diferença é o que a gente faz a partir dessa crença. Eu creio em Deus e isso me movimenta. E quem não faz é chamado de novo por Tiago por insensato. Um insensato, um inconsequente. E aí ele fala assim, quer certificar que a sua fé sem obras agora não é morta, é inútil. Ele sabe, né? Porque morta e inútil, praticamente a mesma coisa, mas para não ficar muito forte, ele duas coisas diferentes. E a última parte do texto, que é um pouco mais comprido, ele vai dar dois exemplos. Eu não vou ler aqui, mas vocês sabem. Ele vai dar dois exemplos. O primeiro é de Abraão, que era Abrão, né? Vocês lembram do texto que Abraão foi... até o Arthur já falou bastante disso aqui. Ele foi prestar uma conta com Deus, né? Ele chegou, pegou Isaac, uma coisa assim, sem pé nem cabeça. O Isaac nasce, Deus fala para ele, agora que teu filho da promessa nasceu, que você já é velho, que sua mulher não pode ter mais filho, agora que ele já nasceu, pega seu filho, leva para o monte, que é longe, para Dedéu, amarra no burro umas lenhas, leva alguns servos e oferece seu filho em sacrifício a mim. Bom, nosso Deus nunca fez isso, né? Seria a primeira vez que Deus ofereceria uma criança em holocausto. Então, só aí você já... Abraão conhecia Deus, ele falou assim, Deus fala de novo, fala assim, não, então tá. De manhã ele pega, sai, vai com seu filho. A hora que ele chega no monte, ele deixa dois... Foram dois ou mais? Fala, dois, né? Dois servos lá e fala assim, esperem aí que eu vou lá sacrificar. E o Isaac fica ali assim, meio confuso, né? Fala assim pro pai dele, pai, bacana, vejo lenha, fogo, tá tudo aqui, até aqui tá tudo certo. E o holocausto? Eu gosto muito da resposta de Abraão. Abraão responde assim, não, isso Deus proverá. E por causa desse movimento, Deus proverá, até aí Deus já poderia... Nessa fala, se eu fosse Deus, eu não daria algumas coisas. Aqui eu já perdoaria o cara. Não, volta, velho. Nossa, muito boa. Não, essa resposta sua, eu não aguentaria. Ele fala assim, Deus fica quieto, deixa o cara ir. Ele vai indo, amarra o menino. Menino que já era jovem, que foi amarrado. Né? Ele praticamente se amarrou. Isaac deixou ser amarrado, lógico. Tinha força para bater um velho e sair correndo. Não, é verdade. Ele deixou ser amarrado. E aí ele vai ser amarrado, o pai dele pega o punhal, o pai dele ergue Deus quieto. Eu imagino Abraão assim, ah, Deus! Vai, né? É a última vez, hein? Atraso! Então assim, não, Deus fica quieto. Agora o cara que falou que Deus proverá é ao contrário. Tá vendo? Nossa cabeça é inverso de Deus. Deus falou assim, você que falou que eu vou prover, por que você está nervoso? Então a gente fala assim, Deus, você vai prover, para ver se Deus fala, tá bom, nem precisa mais. E ele fala assim, não, você que falou para mim, então calma. Na hora que Abraão foi dar o seu próprio tapa ali, Deus vem, fala. E fala o quê? Não precisa. E na mesma hora tem um carneiro enroscado com o seu chifre ali, um pouco de galho, e aí Deus proveu o holocausto. E aquele lugar mudou de nome. Qual foi o nome chamado agora? O Monte de Deus Proverá. Todo mundo que vai passar lá hoje, né? Foi lá esses dias, que monte vocês vão? Deus Proverá. Esse lugar existe, ele mudou de nome. E aí, beleza, quando o Davi, o Tiago cita Abraão, dá pra gente engolir, porque Abraão, ele teve um deslize no começo, mas ele acertou a vida e assim, pai da fé, creu, homem de Deus, todo mundo é filho de Abraão, e é genealogia do começo, vem até Jesus, está tudo certo. Mas aí quando o Tiago coloca Raabe, aí já, tá vendo que ele não é doutrinário, né? E aí para ele fala assim, qual Raabe? Porque os doutores já falam assim, é a Raabe, mas não é a mesma, é outra, não, é a prostituta. Ele ainda, Raabe, a prostituta. Você não viu como que ela é cheia de fé? Assim, que fé que tem essa mulher? Que não é normal.
E o mais interessante é que Raabe e Abraão, às vezes que eles aparecem na Bíblia, 3 vezes eles aparecem juntos. Quando Mateus escreve a genealogia, ele inclui Raabe e Abraão, aqui Tiago, e depois em Hebreus capítulo 12, nos heróis da fé, entrou uma prostituta, está vendo? Quando as coisas começam assim, não dá para explicar. O que Raabe fez de fé? Qual que foi a sua grande fé? Ela viu lá umas pessoas que estavam indo, 2 meninos que foram espiar a terra, e ela colocou eles para dentro de casa e ela conversou. O que ela fala é importante a gente saber, está lá em Josué capítulo 2. O que ela fala para esses espias é importante, mas não é fé. Gente, assim, ela sabia sobre Deus. Ela passou uma informação. Ela não falou assim, eu creio nesse Deus, eu estava aqui esperando alguém chegar em casa. Não. Ela fala assim, eu sei que o Deus de vocês é poderoso, Ele faz isso, Ele faz aquilo, Ele vai conquistar essa terra aqui, eu estou sabendo. Agora, como que ela está sabendo que eu já não sei? Porque quem contou para ela? Ela sabe. E ela esconde os rapazes, chega o pessoal da cidade, o exército, assim, eu vi 2 espias entrando aí. Ela diz assim, eles entraram mesmo, mas rapidinho já se foram. E não, ela escondeu eles lá, colocou eles em outra saída, falou para eles o que eles tinham que fazer, e eles foram. E ela pediu uma coisa, e aí eu acho que é aí que caiu a fé, que é a fé de Raabe. O que ela pediu? Eu sei que vocês vão vir e que com o Deus de vocês não tem jeito, porque Ele parou o mar. Ela vai dando uns exemplos, e ela fala assim, quando vocês vierem, lembrem da minha família. Agora presta atenção, ela lembrou da família, falou da mãe, falou de algumas pessoas, mas não falou dela. Não falou dela. Talvez eu e você citasse qual seria o primeiro da lista. Quem tem filho, beleza, filho. Mas quem não tem? Sem chance. Sou eu. Talvez, não estou afirmando isso aqui, porque não dá para afirmar, mas talvez seja esse o movimento da grande Raabe, que foi citada por Mateus, está na galeria da fé. Tantas pessoas não entraram nessa galeria, e ela entrou. Então Tiago vai dar esse exemplo, talvez para mesclar, mas talvez por um motivo em especial. Tanto Raabe quanto Abraão eram hospedeiros. Em Gênesis capítulo 18, também Abraão hospeda pessoas. E aqui Raabe também hospeda pessoas. Talvez seja isso que eles têm em comum. E é justamente isso que ele falou antes. Lembra? Vieram com fome e vocês despediram? Vocês não hospedaram. Quando vocês tiram pessoas da fome, quando vocês colocam pessoas sobre o abrigo de vocês. E aí vocês vão ser lembrados como homens de fé. Mas, para concluir aqui, o que eu gosto mais do exemplo de Raabe e de Abraão, não é só por causa da hospedagem que eles têm em comum, não é porque ela é uma prostituta e isso valorizaria mais se ela não fosse. Não é. Nenhuma. Que caridade que ela fez? Não, ela só hospedou, não é caridade. Todo mundo lê esse texto e fala assim, nossa, quem não tem uma ONG na igreja, quem não está no inferno? E muito mais esse movimento militante cristão que nós estamos vivendo, que se nós não formos do orfanato, não estou falando que não pode ser, mas se nós não formos do orfanato, se a nossa igreja não distribuir cesta básica, se não tiver sopa, se não tiver alimento, se não tiver vestimenta, nós estamos no inferno. Não. Abraão fez o que ele tinha que fazer. Raabe fez o que ela tinha que fazer. O problema não é que a gente está deixando de distribuir alimento, é porque a gente está deixando de fazer no básico o que a gente tem que fazer. Tem coisas que são minhas responsabilidades. E minha fé não está sendo traduzida nas minhas responsabilidades. Tem coisas que são suas. E você não está fazendo o que é seu. Esses homens foram lembrados só porque fizeram a parte deles. Eles não foram incríveis. Tipo, o Gandhi é melhor. Entendeu, cara? Luther King fez mais. Não é o quanto nós fazemos, e sim o fato de que fazemos o que Deus nos entregou para fazer. Então, assim, o que eu queria aplicar aqui para o nosso coração? Simples. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Quando você pensa na sua fé,
o que você entende de Deus, o que você está fazendo, qual é a sua responsabilidade, o que você está deixando de fazer. Porque se você ficar indo na responsabilidade dos outros, vai se frustrar. Vai se frustrar. Eu lembro quando todo mundo dos meus amigos ia construir casa no teto. Eu me sentia quase um demônio porque eu não ia, né? Nunca dava certo, ficava, não, Daniel, o pastor não vai no teto. Ai, nossa, olha, os membros vão. Então, tipo, eu ficava assim, gente, eu não vou, eu não sei, eu não levo jeito, eu não... Mas eu faço coisas que quem faz não faz. Entendeu? Por exemplo, o Lucas tem um trabalho magnífico com as crianças. Não é mais, eu não tenho, não dá mais. Eu não tenho esse jeito, eu vou estragar a programação. Mas se ele fizer bem a parte dele, e eu fizer bem a minha parte, tanto eu quanto ele estaremos no livro dos heróis. Da fé, no livro da vida. Então qual que é o problema? O problema é que a nossa fé não está se responsabilizando pelo básico. Pelo básico. Então, você fica ouvindo essas militâncias, você se move, você chora, mas você não vai até lá. E se você for, você vai como um visitante. Fica meio tirando foto, as crianças, assim, fica esse negócio assim. Fala, as crianças, mas você fica lá, mas o vizinho não muda. Então o que é a fé que eu queria traduzir aqui? É a fé do filho. É a fé para não gritar com a sua esposa. É fé para lavar a louça. Eu gosto de lavar a louça porque é a minha maior dificuldade. É fé para lavar a louça. Eu vou lavar banheiro que louça, mas eu galo na louça para ver se um dia eu vou gostar daquilo assim. É a fé de levar uma fechada e não falar nada, né, não xingar. É a fé de ter que alguém vir pecar com você 7 vezes no mesmo dia e você não se ofender. É a fé de você não diferenciar mais as pessoas. Aquele cara que não gosta, você sabe que está chegando. Fala assim, não, está chegando. Não, isso não provém de fé. Não é outro nome, porque a gente fala brincando. Eu estou meio gastado com ele. Não, o teu problema é fé. Você não está gastado. Você não entendeu de Deus o teu compromisso com esse irmão. Até a gente falava sobre isso, né? Na nossa última reunião. Porque às vezes a gente vai magoando com as pessoas e vai achando que isso aqui é problema nosso. Não, isso é problema de fé. É problema de fé. Então assim, gente, queria que vocês orassem comigo aí para ver se a gente, como os discípulos, falasse assim, Deus, aumenta a nossa fé. Para quê? Para a gente fazer o básico. Porque o básico está ficando de lado. Nós não somos os melhores maridos, nós não somos os melhores pais, nós não somos os melhores alunos, nós não somos os melhores funcionários, nós não somos os melhores amigos. Tem muita coisa a melhorar na nossa vida. Nós não somos os melhores hospedeiros. Porque se for isso, nós estamos lascados. A igreja está lascada. Porque a gente que viaja muito, se falta uma coisa na igreja brasileira, é hospedar. Hospedar. Quantas vezes já ficou um colchão com um bicho? Quantas vezes? Então assim, na casa dos outros e na sua casa também. A sua fé também é traduzida a isso. Tem coisa melhor do que chegar na casa que você percebe, foi preparada para você? Ou você chegou, o cara te abraça, tem lugar, o banheiro está limpo, bacana, né? Na casa da Denise é assim, tem roupa minha até hoje lá, 6 anos depois. O lençol está esticado, cartinha, isso muda a nossa vida. Aí você pensa o que da pessoa? Pessoa boa, né? Não, fala, que homem de fé, ué. Porque fazer isso para mim só pode ser fruto de fé. Não é só bondade. Então assim, para não falar muito, porque eu gostei muito aqui, a gente orar. Porque assim, não está faltando outra coisa na nossa vida. Está faltando fé. Fé para que as pessoas vejam o que Deus já realizou no nosso coração, que é fruto da graça e que traduz todos os invisíveis de Deus. Bom? Então vamos orar. Baixe sua cabeça aí, feche seus olhos. E eu queria te desafiar num ponto de fé, né? Queria que você colocasse agora diante de Deus uma área da sua vida que está faltando fé. E essa área pode ser alguém, pode ser uma pessoa, essa área pode ser algum lugar, essa área pode ser o seu caráter. Uma coisa que nós aqui juntos vamos nos comprometer diante de Deus e dos irmãos a ter mais empenho em relação a isso.
faltando fé. E é isso que Deus quer trabalhar no nosso coração hoje. A gente não sair daqui enganados, pensando que está faltando outra coisa. Não, está faltando fé. Então, tem um tempo de oração, o Rafa vai cantar uma música aqui pra gente. E você pontua aí a área da sua vida que está faltando fé e coloca diante de Deus. Depois a gente ora e termina aqui. Faça a tua vontade, cumpra a tua verdade, teu reino sou. Amém. Vamos orar então. Uma das perguntas mais impactantes do ministério de Jesus, quando ele chamou os seus discípulos e perguntou para eles: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Pai, nós louvamos o teu nome pela tua palavra que tem nos ensinado, tem trabalhado coisas profundas no nosso coração, tentando fazer de nós pessoas mais bem resolvidas, mais prontas, mais maduras. E esse é o desejo do nosso coração mesmo, é nos apresentar diante do Senhor como homens fiéis, mulheres fiéis, que, tendo recebido do Senhor, se empenharam para traduzir tudo que recebeu em virtude, em fé. Então nós pedimos ao Senhor por essa área, ou essa pessoa, ou essa questão do caráter, seja o que a gente pontuou, pedimos ao Senhor que nos ajude, aumentando a nossa fé. Nossa oração é a mesma dos discípulos naquele dia, em que tiveram dificuldades em perdoar. Talvez seja essa também a nossa dificuldade, e nós não temos que pedir assim, nos ajude a perdoar, nós temos que pedir, encha o nosso coração de fé para que a gente perdoe 7 vezes se necessário. Abençoe, Pai, nosso coração, com as restrições que a gente tem de pessoas, com as dificuldades que a gente tem de lidar com algumas, com pecados que a gente vem arrastando, que é falta de fé, também com a forma medíocre como a gente lida com muitas áreas da nossa vida, às vezes até com o nosso trabalho, com a nossa família. Então nós clamamos ao Senhor por esse empenho do Espírito no nosso coração, por fé. Aumenta-nos a fé, para que, se porventura o Senhor vier amanhã, o Senhor achar no nosso coração homens e mulheres de fé nessa cidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente.